Já com Elivaldo Barbosa, agora convido Sávia Barreto. Ela está em Brasília e traz sempre informações para nós, direto da capital federal. Sávia, ótima tarde para você. Ótima tarde, Joelson, Elivaldo, nossos telespectadores do Jornal do Piauí. Sávia, vamos falar a respeito da chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Esse momento estava sendo aguardado pelos seus apoiadores e foi um momento de manifestação, realmente, de apreço, né, de algumas pessoas que acompanharam, bolsonaristas, que acompanharam essa chegada. E ele foi saudado desde o avião, dentro do avião as coisas já eram festivas aí para o ex-presidente. Muitos gritos, comemorações de apoiadores no avião. Teve um grito isolado ali que falaram cadeia, anistia não, mas a maior parte era de fato de apoiadores no avião. Agora, a chegada do ex-presidente a Brasília hoje, ela não foi exatamente como ele esperava. Uma recepção grande, mais de 10 mil pessoas, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque a Polícia Federal, a Polícia Militar, enfim, houve uma organização prévia para evitar que houvesse uma aglomeração, enfim, um excesso ali de pessoas no aeroporto de Brasília. E a consequência disso é que teve ali mais ou menos uns 100 apoiadores, que foi o suficiente, inclusive, para que alguns voos chegassem a atrasar. Então, teve alguns transtornos. O trânsito em Brasília, de modo geral, realmente durante a manhã ficou um pouco mais complicado por conta dessa movimentação intensa, mas não teve aquele impacto todo que talvez uma parte da direita almejava, né, nessa chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi direto para a sede do PL, não falou diretamente com a imprensa, depois ele deu uma entrevista para uma emissora exclusivamente, mas não quis falar com a imprensa, responder a perguntas de um modo geral. E nesse evento fechado do PL, Joelson e Elivaldo, aí alguns recortes de vídeo circularam por conta de apoiadores, né, do presidente que estavam ali. E ele deu alguns recados, né? Disse que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não vai disputar cargos executivos, como alguns gostariam, minimizou a questão das joias, disse que não tinha intenção nenhuma de se beneficiar financeiramente desses recursos, mas o fato é que agora, dia 5, o ex-presidente vai ter que prestar esclarecimentos à Polícia Federal sobre esse caso. Tem todos os outros processos que transcorrem na Justiça Eleitoral, então ele tem uma série de desafios daqui para frente. Sávia, o que é inegável, né, Elivaldo Barbosa, é que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, simboliza agora a oposição, o nome maior da oposição no Brasil. Com certeza. Tanta expectativa sobre como ele se portará nas declarações, né, nas falas, o que não aconteceu nesse começo agora. Com certeza. Agora, o ex-presidente, sem dúvidas, aí pela recepção, pelo que ele tem de legião, de seguidores, de corrente que o acompanha, de apoiadores, e ele é hoje de um partido que foi bastante, eu diria assim, ganhou muita musculatura política, que é o PL. E a expectativa do PL, dos aliados aí, é que ele seja, de fato, essa referência da oposição. Claro que é muito cedo para se imaginar cenários de disputas, de candidaturas em 2026, mas já, não é, Sávia, já tem o primeiro desafio aí do PL e talvez do bolsonarismo nessa vertente política, que é a eleição municipal, que não deixa de ser, Joelson e Sávia, um termômetro importante para as forças políticas que atuam no cenário nacional. Sávia? É exatamente isso, né? Inclusive, o ministro Alexandre Padilha deu uma alfinetada, né? Falou, olha, não foi exatamente aquilo que se esperava, flopou. Ao contrário de bombou, tem esse verbo flopar. E ele disse que flopou, minimizou a chegada de Bolsonaro a Brasília. A recomendação para os ministros que Lula teria feito é justamente evitar comentar, minimizar a presença de Bolsonaro aqui no Brasil. Agora, eleição 2024, o PL espera que Bolsonaro seja um cabo eleitoral. Hoje é visto que o ex-presidente deve a tendência a se tornar inelegível nos processos que transcorrem até em ritmo acelerado na Justiça Eleitoral, mas como cabo eleitoral, como puxador de votos, deve ser realmente aí uma figura importante, né? O PL tem mais ou menos 400 prefeitos, quer chegar a 1.000, então para isso precisa da popularidade de Bolsonaro. E Bolsonaro é esse líder popular à direita, assim como Lula é esse líder
popular esquerda. Então, a gente vai ver, muito provavelmente, uma reedição, inclusive em Teresina, eu ouvi de algumas fontes aqui em Brasília, trazer novamente à tona Lula e Bolsonaro. Quem é o candidato de Lula em Teresina? Quem é o candidato de Bolsonaro em Teresina? Talvez a gente tenha uma reedição daquilo que aconteceu em 2022. Eu ouvi aqui em Brasília, vamos conferir. Chamar aqui essa imagem, porque o senador Ciro, né, e outras lideranças políticas importantes do Brasil prestigiaram a chegada do presidente Jair Bolsonaro. E o senador Ciro Nogueira, que foi ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, postou esse vídeo que você vai ver aí, ó. Vamos ver. O capitão voltou! O capitão voltou! O capitão voltou! Então, Ciro Nogueira, senador Ciro, aos gritos de capitão voltou, né, Livaldo? Que costuma se usar muito nas torcidas, o campeão voltou, né? É verdade. Aí eles usaram o capitão voltou. E aí, sabe, aproveitando aí o gancho que você deu, você vai ter essa disputa, candidatos de Lula, candidatos de Bolsonaro, talvez em 2024 também. Os candidatos de Bolsonaro serão aqueles que fazem parte do grupo do senador Ciro? Naturalmente. Agora, a gente deve ver, Joelson, mais uma vez a reedição daquele cenário em que, na eleição, pelo menos estadual, os candidatos ligados ou, de alguma forma, no espectro político mais à direita, não queriam a vinculação com o ex-presidente, com o então presidente, hoje ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a popularidade de Lula é bem maior no Nordeste. Isso se comprova pela votação que o presidente teve no Piauí. Agora, se isso vai acontecer, se a conjuntura em 2024 vai ser outra, como é que vai ser a popularidade de Lula até lá? Porque, naturalmente, quando você toma posse, já se começa um desgaste. Tem tudo a ver também com como vai caminhar a economia brasileira, mas, de fato, os petistas com quem eu conversei acreditam que Lula vai ser um cabo eleitoral importante em Teresina. E, quando se trata dos candidatos mais à direita ou dos nomes mais ligados à direita, não é tão interessante assim trazer o ex-presidente para o cenário piauiense. Mas a gente vai conferir se, de fato, daqui para lá as coisas mudam. Hoje, a realidade posta é essa. Aí, a Sávia falando aí dessa realidade piauiense, não é assim em todos os estados, né, Livaldo? Claro, não é assim, mas esse é fato. Isso fato. São os números das eleições que revelam essa realidade mostrada aqui pela Sávia nessa análise que ela faz. Agora, o ex-presidente Bolsonaro já está acenando para esse ambiente de participação efetivo nas disputas municipais. E olha, que um momento, né, Sávia, que bolsonarismo e anti-bolsonarismo vai estar muito presente é São Paulo, capital paulistana, a capital paulista. Por quê? Porque lá já existe até uma certa divergência na área assim, da centro-direita. Ricardo Nunes é o atual prefeito, vai buscar a reeleição, mas tem um bolsonarista de carteirinha, deputado federal Ricardo Salles, que foi ministro de Bolsonaro do Meio Ambiente, figura bastante polêmica, inclusive, no mandato do presidente Bolsonaro. Ele já se apresenta como pré-candidato lá em São Paulo, do PL, teve uma votação de quase 700 mil sufrágios lá em São Paulo, e se apresenta como candidato a prefeito. E hoje eu vi algum portal, eu vi na imprensa nacional, Sávia, já uma manifestação de Bolsonaro pró-Ricardo Salles lá em São Paulo, né? Então isso já mostra que ele está vivo. Porque do outro lado, quem vai estar é Guilherme Boulos, que é o que se apresenta com maior competitividade. Não sei se o PT vai abraçar essa candidatura, mas se for ele de fato o candidato aí da esquerda, será o candidato do presidente Lula, não é? Boulos abraçou a candidatura de Lula. Lula abraçaria a de Boulos? O PT tem dificuldade para fazer isso, mas o normal seria de retribuir nessa candidatura que se apresenta muito competitiva lá em São Paulo. E se esse cenário acontecer, né, Sávia? Aí nós teremos, na maior cidade do país, um confronto bem nítido e com tendência de equilíbrio entre o bolsonarismo e os seguidores de Lula. Sávia? Olha, é uma crítica que se faz ao PT, né? Que só quer ser apoiado e não quer apoiar ninguém. Então, fica a pergunta no ar, de fato, mas com as pesquisas que circulam, já com o cenário de São Paulo, a porcentagem que o Boulos apresenta nesse momento, a gente sabe que ainda é muito cedo, mas hoje ele é o grande nome que incorpora o sentimento da esquerda na
capital de São Paulo. Agora, o Nunes é um nome também muito próximo ao ex-ministro, ao senador Ciro Nogueira, que constantemente está em São Paulo, então ele faz essa ponte em São Paulo também, já defendeu publicamente o nome de Ricardo Nunes, mas que até agora é muito desconhecido do eleitorado paulista, e por isso que hoje essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando, elogiando Ricardo Salles, ela termina mexendo um pouco no tabuleiro, porque se ele entrar de fato como esse cabo eleitoral do Salles, a gente vai ver uma reedição desse cenário Lula versus Bolsonaro, mas não com o nome dos dois na urna, né? Vão ter outros nomes, mas na prática o sentimento que está sendo evocado do eleitor vai ser o mesmo da eleição de 2022.